Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto novo, que é a origem dos seres humanos. Esse assunto, ele está dentro de uma parte da história que a gente chama de pré-história. Ela antecede, ou seja, ela vem antes do surgimento da escrita. Tudo que vem antes da escrita a gente chama de pré-história, tudo que vem depois da escrita a gente chama de história. Então a gente vai estudar agora um período chamado pré-história, que vai do surgimento dos seres humanos até a invenção da escrita. Bom, para a gente entender o surgimento dos seres humanos, a gente tem que conhecer algumas teorias, né? Nós temos duas principais, o criacionismo e o evolucionismo. Não quer dizer, gente, que são só essas as teorias que existem, tá? Existem várias outras teorias para tentar explicar para a gente de onde surgiram os seres humanos, mas essas duas aqui são as principais. O criacionismo, como aqui tem um resuminho que vocês podem inclusive anotar no caderno para depois ficar com um resumo bem completinho, o criacionismo é uma teoria que se baseia principalmente nas religiões do mundo. Todas as crenças religiosas, elas têm mitos de origem, histórias que explicam de onde as pessoas surgiram, de onde surgiu tudo que há no mundo. E um exemplo disso é a história da criação segundo a Bíblia que a gente conhece, né? Lá na Bíblia tem um livro chamado Gênesis, que conta o surgimento do homem, da terra e de todas as coisas. Os criacionistas, eles acreditam que o universo e os seres humanos surgiram a partir da obra de um ser criador. E do outro lado a gente tem o evolucionismo. O evolucionismo, ele se justifica a partir da ciência. O que isso quer dizer? Para os evolucionistas, os seres humanos e todos os animais, tudo que existe, passou por um longo processo de mudança e transformação, que seria a evolução. Eles acreditam, então, que os seres humanos não eram sempre iguais. Eles evoluíram e mudaram, né? Se transformaram com o passar do tempo. Uma coisa importante para a gente pensar aqui é que o evolucionismo, diferente de algumas coisas que a gente já viu ou já leu, ele não diz em momento nenhum que um macaco um dia acabou virando um ser humano de hoje, tá? Ele diz que os seres humanos, eles eram seres diferentes, com menos capacidade, com menos habilidades e que há milhões de anos atrás nós tivemos um parente, um ancestral em comum com os símios, que são as espécies de macacos, né? Todas as espécies. Mas nós não viemos de um macaco não se transformou e virou uma pessoa. Há muito tempo atrás, há milhões de anos atrás, a gente teve um parente semelhante aos símios, aos macacos. E de lá nós evoluímos, né, durante todo esse processo, até o ser humano estar hoje com esse nome científico que a gente tem aqui, que vai aparecer lá na frente, Homo sapiens sapiens, somos nós. Certo? Temos uma palavrinha importante aqui, ó, que é hominização. Segundo os evolucionistas, porque a gente vai basear o nosso estudo no material que nós temos, e o nosso material, ele fala a respeito da evolução do ser humano a partir de seres que eram muito diferentes de nós. Então, a gente já sabe que existem outras teorias, mas a teoria que a gente vai trabalhar é a teoria criacionista, porque é nela que se baseia o material que nós temos, né? Bom, o processo de hominização, ele é a transformação, tem esse quadrinho aqui para vocês anotarem também, ó. Ele é a transformação pela qual passaram todos os seres humanos até chegar os dias de hoje e todas as mudanças que eles têm em relação aos seus ancestrais. O que quer dizer hominização? É o processo de transformação do homem, de ele se tornar homem como ele é hoje. Aqui a gente tem um exemplo deste processo. A gente tem o Homo erectus. Erectus é de ereto, é de estar de pé, né? De caminhar sobre duas pernas. Isso também é chamado de bipedismo. O Homo erectus, ele é um exemplo de um dos nossos ancestrais que passou por mudanças até se tornar o Homo sapiens. Bom, o Homo erectus, ele tem como características a verticalidade, ou seja, ele caminha de pé.
E o bipedismo, para ele estar de pé, ele fica sobre duas pernas. Houve uma época em que os seres humanos não conseguiam caminhar nessa posição, né, de pé, nessa posição vertical. Os seres humanos, eles inclinavam o corpo para frente e por muito tempo a gente também usou as mãos como apoio. Então a gente usava, como animais que são quadrúpedes, a gente usava os nossos 4 apoios, as 2 pernas e os 2 braços para a gente poder se deslocar. Quando o ser humano se tornou vertical, ereto, bípede, a gente teve também o aumento do nosso campo de visão. Se eu estou abaixado com as minhas mãos no chão, eu consigo ver uma certa distância. Imagina em campo aberto, qual é a distância que eu consigo ver quando eu estou com as minhas 2 mãos no chão? Se eu me levanto e fico só sobre as minhas pernas, eu consigo ver muito mais longe. Então, o meu campo de visão é ampliado. O que me ajuda a me deslocar, o que me ajuda a me defender de um possível predador. Eu tenho os braços e as mãos livres. Isso aqui é muito útil para fazer e carregar ferramentas, carregar os filhotes ou comida, me deslocar com muito mais facilidade, né, com menos dificuldade. E eu também desenvolvo o meu polegar opositor. Isso aqui é muito legal. Você que está assistindo esse vídeo vai fazer agora a posição da pinça com seus dedos. É quando a gente une o nosso dedo polegar e o nosso dedo indicador. E a gente une eles e faz esse movimento que é chamado de pinça. Se você estiver assistindo e fazendo, você vai saber. É isso que a gente usa para pegar pequenos objetos. Eu vou pegar um grãozinho de arroz, eu faço esse movimento de pinça. Eu vou pegar uma agulha ou um alfinete, eu faço um movimento de pinça, que serve para eu pegar objetos menores e fazer objetos com mais delicadeza e mais precisão. Se vocês observarem um bebê, enquanto ele ainda é pequeno, ele não consegue fazer o movimento de pinça. Ele pega tudo usando os outros dedos, com exceção do polegar. Então, ele fecha a mãozinha toda e não consegue usar o polegar. Nós, com o passar do tempo, desenvolvemos a habilidade de conseguir fazer esse movimento de pinça, que é o uso do polegar opositor. Depois do Homo erectus, o processo evolutivo levou até o Homo sapiens. É a espécie que veio imediatamente antes de nós. Nós somos chamados de Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que é sábio. E aqui a gente tem o Homo sapiens. O que aconteceu de mudança do Homo erectus para o Homo sapiens? A gente diminuiu o nosso maxilar, aumentou a nossa caixa craniana, consequentemente, o maxilar é esse lugar que suporta a nossa arcada dentária, né, os nossos dentes. Então, a diminuição disso, porque agora a gente não precisava mais comer os alimentos tão duros, a gente já conseguia cozinhar, por exemplo, fez com que o nosso maxilar diminuísse. E aumentou, por consequência, o espaço dentro da nossa caixa craniana, dentro da nossa cabeça, para que o nosso cérebro aumentasse. Então, as nossas capacidades aumentaram também. A gente conseguia agora pensar em ações futuras, a gente conseguia raciocinar melhor. Tudo isso pode ser feito a partir do desenvolvimento da nossa caixa craniana e do nosso cérebro. E também nessa época a gente desenvolveu o nosso aparelho fonador. O que é isso? É um aparelho que fica aqui dentro da nossa garganta e que é responsável pela fala. Então, a partir disso, a gente conseguia se comunicar verbalmente. Os seres humanos, eles sempre emitiram sons, mas por muito tempo, sons que não se conseguia entender. Então, aqui a gente conseguiu desenvolver, de fato, a fala, né? Então, o processo de comunicação ficou muito mais fácil. Vamos para o próximo? Bom, a princípio, para sobreviver, era preciso andar muito, se deslocar muito. E aqui tem 2 conceitos-chave para a gente aprender: sedentário e nômade. Vocês já ouviram a palavrinha sedentário, né? Geralmente a gente fala das pessoas que não praticam atividade física, então são sedentários, né? Não se movimentam. E realmente, ser sedentário é uma característica de grupos que são fixos, que vivem sempre no mesmo lugar, eles não se mudam ou não se mudam com frequência. Nômade é o contrário disso. Nômades são povos que não têm moradia fixa, eles se mudam conforme a sua necessidade. Então, se faltou comida, se acabou a água naquele lugar, se eles não têm mais o que caçar naquela região, eles vão se mudar. São os nômades. Esses são 2 termos bem importantes, tá? Pra gente agora, nas próximas aulas, na nossa avaliação. Bom,
Os primeiros seres humanos, como a gente já comentou outras vezes, eles foram encontrados na África, surgiram na África, porque os sítios arqueológicos, né, os achados mais antigos são de lá. Os primeiros seres humanos surgiram há aproximadamente 6 milhões de anos, tem um tempinho já, né, gente? E eles enfrentavam muitas dificuldades, principalmente para sobreviver. Esses primeiros seres humanos, eles não sabiam plantar, eles não sabiam criar animais. Então, eles viviam basicamente da caça e da coleta. Toda vez que os alimentos faltavam, eles tinham que se mudar e ir em busca de um outro lugar onde tivesse comida. Por isso, esses primeiros grupos eram nômades. As ferramentas que eles faziam eram super simples, né? Eram feitas com madeira, com ossos ou com pedra lascada, como tem esse exemplo que eu deixei aqui do ladinho para vocês, certo? E eles habitavam cavernas, lugares feitos, né, por eles mesmos, tendas feitas com galhos, coberta com folha, com pele de animais. Então eles viviam em lugares provisórios, porque em pouco tempo eles teriam que se mudar novamente. Uma das maiores descobertas dessa época foi a descoberta do fogo. Gente, a descoberta do fogo foi revolucionária, né? Os seres humanos, eles já sabiam que o fogo existia. Porém, eles não sabiam como controlar o fogo. Aí ficou cortadinho aqui, ó. Essa frase, mas aqui tá falando que os seres humanos não sabiam como produzir o fogo. Eles só conheciam o fogo quando ele surgia espontaneamente, eles não conseguiam produzir o fogo. Como é que o fogo surge espontaneamente, né? Com a queda de um raio, com um período de grande seca, onde numa tempestade, por exemplo, né, os raios ali geram o fogo. Então, quando ele surgia naturalmente, espontaneamente, os seres humanos eles já sabiam que o fogo podia ser utilizado, mas eles não sabiam como produzir. Eles viam, né, que colocando madeira, folhas secas, o fogo podia ser mantido, mas a princípio eles não sabiam fazer o fogo. Com o tempo eles perceberam que o fogo surgia quando havia exposição de algum material, de alguma coisa a altas temperaturas. Então eles começaram a fazer testes, né? De que maneira que eu posso promover essas grandes temperaturas. E aí eles foram fazendo o que a gente vê às vezes no filme, que é bater uma pedra com a outra e aí ela aquece, ou friccionar, né, pressionar tanto uma madeira contra a outra até ela gerar calor. Então, quanto mais calor, mais chance de se produzir o fogo. O atrito, né, das pedras ou dessa madeira acabaram gerando essa grande descoberta, e agora os seres humanos eles podiam fazer fogo conforme a sua necessidade, eles não precisavam esperar que ele surgisse naturalmente. E com a manipulação do fogo a gente teve muitas vantagens, né? Aqui tem algumas, ó. Iluminar a noite, se proteger de animais, cozinhar e se aquecer. Então, houveram muitas vantagens relacionadas a essa descoberta, foi um grande avanço para a humanidade, né? O controle, o domínio do fogo. E aqui, plantar para poder ficar. O que quer dizer isso? Os seres humanos, enquanto não sabiam plantar, eles tinham que se deslocar com muita frequência, porque toda vez que a comida acabava, eles tinham que se colocar até um outro lugar procurando por mais comida. As pesquisas dizem que há mais ou menos 11 mil anos atrás, olha só como é recente, gente, se os seres humanos surgiram há 6 milhões de anos, há 11 mil somente os seres humanos descobriram como praticar a agricultura. Segundo os historiadores, a agricultura é a maior descoberta de todos os tempos da humanidade. Não teve nada maior do que isso. Porque é a partir da agricultura que a gente pôde se fixar num lugar, que a gente pôde construir as nossas casas, criar as vilas e desenvolver tudo que a gente desenvolveu depois disso. Bom, provavelmente foi a observação que fez com que os seres humanos conseguissem desenvolver a agricultura. Estando em um lugar e vendo que debaixo de um pé de pêssego
tinham outros pezinhos de pêssego pequenininhos e que se eles conseguissem fazer esses pés ficarem grandes, ao invés de um pêssego só, que foi a semente usada, eles teriam centenas de pêssegos todos os anos, eles descobriram que eles podiam, então, com as sementes dessas frutas ou dessas plantas, gerar novas plantas. Essa descoberta, a princípio, ela não dispensou nem a caça nem a coleta. Eles continuavam caçando e coletando comida, porém agora eles tinham disponível aquela produção que sustentaria eles por muito tempo e que evitaria que eles tivessem que se mudar. Os seres humanos, então, puderam se tornar sedentários. Lembra lá? Nômade sedentário? Agora, com a agricultura, o ser humano podia ser sedentário. E além da pedra lascada, os seres humanos agora começaram a polir as pedras. Então a gente entra num novo período chamado de período da pedra polida. Tudo isso a gente vai estudar depois, tá? A gente vai dividir certinho as características de cada período, a gente vai entender melhor. Mas a pedra polida é uma pedra que ela é bem lisinha. Vocês já devem ter visto algumas imagens assim, de pontas de flecha, por exemplo, ou de machadinhas, que elas são bem arredondadinhas, bem lisinhas. Elas não são assim naturalmente, né? Elas são friccionadas assim, uma pedra na outra com um pouquinho de areia, um pouquinho d'água, e elas vão sendo polidas até ficarem bem, bem lisinhas. Eram ferramentas mais elaboradas. Os seres humanos fizeram ferramentas melhores com pedra, com madeira, e com esse melhoramento das ferramentas, eles também melhoraram a produção. Quanto melhores as ferramentas, a produção se tornava cada vez maior. Então, era preciso que houvesse também maneiras de armazenar o que era excedente. Eles precisavam guardar de alguma maneira o que estava sobrando. E uma das técnicas para isso foi a criação da cerâmica, né? Com a argila disponível e o cozimento dessa argila, ela vai ser assada, né? Cozida. Eles conseguiam fazer recipientes para armazenar isso que era produzido e que agora sobrava. Os primeiros seres humanos, eles não guardavam comida. O que era produzido era consumido, né? O resultado da caça, da coleta, eles consumiam imediatamente. Eles não guardavam, até porque eles comiam naquela hora e depois eles caçavam novamente. Mas quando eles começaram a plantar, imagine só, eles fizeram uma plantação de milho. E aí chegou a hora de colher o milho, eles não vão comer todo aquele milho. Então eles têm que guardar e esse milho vai ser armazenado e eles vão poder comer esse milho 2 meses, 3 meses, 4 meses ou até mais. Até que a próxima colheita de milho seja feita. Então, esses primeiros seres humanos acham alguma maneira para poder armazenar essa comida e sobreviverem mais e mais tempo no mesmo lugar. Assim, eles se tornam, como a gente comentou antes, sedentários, ok? Essa é a primeira parte da nossa aula para a gente entender a diferença entre nômade e sedentário e como é que viviam mais ou menos esses primeiros grupos. E nas próximas aulas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a divisão ali de história, pré-história e os períodos chamados de paleolítico e neolítico. Tudo isso faz parte da pré-história, certo? Beijo para vocês e até mais!